Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o historiador Ricardo Souza. Ricardo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado pelo convite, né, e muito, né, pelos telespectadores da TV por estarem ouvindo um pouco, né, sobre a história das Folias de Reis e a história da Folia de Reis do município de Andradas. Janeiro é marcado pela Folia de Reis. Em Andradas acontece um encontro há muitos anos, que esse ano vai ser no dia 28, no Pavilhão do Vinho. E como que chegou essa tradição até o Brasil? Então, essa tradição, né, ela chega com os portugueses no Brasil, né? Essa tradição, ela remete, né, à ida dos três reis magos, né, o Gaspar, o Baltazar e o Melchior, para, né, o nascimento de Jesus, vindo do Oriente, seguindo a estrela do Oriente, né? Ela está no capítulo 2, né, do livro de Mateus, né, do Novo Testamento. Então era uma manifestação, além de tudo, religiosa, né? Uma manifestação, assim, de tudo religiosa. Então ela foi instituída, né? Ela foi instituída a ser comemorada na maioria dos locais do dia 25 de dezembro, né, até o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Então, nesses dias, na maioria dos locais do Brasil, o interessante das Folias de Reis no Brasil é que elas não seguem, elas não são iguais, não são homogêneas. Existe uma heterogeneidade muito grande entre as Folias de Reis. Por quê? Porque cada Folia de Reis segue a sua tradição. Elas mudaram, né, muito de acordo com a sua localização. Então é muito interessante observar isso. Uma Folia de Reis que é aqui da região do sul de Minas, ela é muito diferente de alguma que seja de Goiás ou do interior do Rio de Janeiro. Então isso é o mais interessante. A peculiaridade de cada folia, ela traz em si, né, a sua peculiaridade, a sua forma de se apresentar, diferente de outros lugares do Brasil. Agora voltando, né, como que elas surgiram? Elas surgiram principalmente, né, porque são festejos católicos que visam, né, preservar essa memória através da dança, da música e dos ritos, esse nascimento de Jesus Cristo, né, no dia 25 de dezembro, né, que foi instituído como dia de nascimento de Cristo, e o percurso até dia 6 de janeiro. Também se conta a história que os bastiões, que são os palhaços mascarados, quando o menino Jesus era criança e estava sendo perseguido ainda por ser o Salvador, eles, né, disfarçadamente fizeram o menino Jesus também se vestir como eles se vestiam e passaram por os soldados, né, os soldados romanos da época disfarçados. Então isso também chegou a ser a tradição, principalmente dessas fantasias da dança e da música. Como que chegou no Brasil? Todo mundo, a gente já sabe que a gente foi colonizado, né, por portugueses, não descoberto, tá, gente? A gente foi colonizado, já existiam povos aqui há milhares de anos. E os portugueses trouxeram, né, seus costumes, trouxeram sua cultura. E uma dessas culturas foi justamente celebrar o Dia de Reis, né? Tanto é que o Dia de Reis ele é celebrado em várias localidades do Brasil. Os estados onde se concentram mais as festividades de Reis são Minas Gerais, interior de São Paulo, né, Rio de Janeiro, Goiás e alguns estados do Nordeste. Então, como eu disse anteriormente, em cada região a Folia de Reis ela se adaptou de alguma forma. Mas por que essas Folias de Reis vieram? Os jesuítas, que foram os primeiros professores do Brasil, né, no modo de se dizer, as pessoas que vinham para catequizar, porque a colonização portuguesa, ela não vem só na base da força. Você tem que vir com a cruz e a espada. Você vem com a espada, que é a força, e você também vem com a cruz, que é a catequização. Então os jesuítas perceberam que ao usar a Folia de Reis, essa manifestação religiosa que já existia em Portugal, porque a folia já é uma palavra que já existia em Portugal, no Portugal antigo, né? É uma palavra que deriva, é uma palavra que ela se origina a manifestação cultural comum, a uma festa, né, no português antigo.
Então eles percebem que ao usarem isso com os índios de algumas tribos brasileiras e com os escravos que começam a vir no metade do século XVI, eles conseguem ter um êxito maior no quê? Na evangelização desses povos, a mostrar para eles a cultura cristã, colocarem, né, a trabalharem com os africanos vindos para o Brasil de diversas partes da África e os indígenas residentes aqui, a fé cristã, né? Portanto, as folias de reis, elas vão se desenvolvendo, a partir dos séculos, elas vão se diferenciando no todo o território brasileiro, né? É uma coisa tão importante que no nosso estado a folia de reis já é um bem imaterial do estado de Minas Gerais, né? E tem também, faz parte do patrimônio de Andradas. Sim, foi instituído no dia 7 de janeiro de 2017 como patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais. Foi instituído, né, numa Peruiefa, que é o órgão, né, do estado de Minas que cuida justamente, que ele designa e cuida justamente dessa questão, dessa patrimonização. E o interessante, para mim, ao meu ver, foi uma instituição até um pouco atrasada, visto quanto as folias são importantes para a identidade de algumas localidades do interior mineiro, das cidades pequenas principalmente, né? Mas, dia 7 de janeiro de 2017, ela é instituída, né, como um patrimônio imaterial do estado de Minas, que é um patrimônio imaterial. São formas de se fazer, são danças, são patrimônios em que você preza principalmente as representações, expressões, os conhecimentos, o modo de se fazer algo. Então, as folias de reis são isso. As folias de reis, elas perpassam gerações, elas são passadas de pai para filho, né? Então, elas vão sendo passadas de geração para geração. Aqui em Andradas a gente tem duas folias de reis? Sim, são duas folias de reis, né? A folia do Campestrinho, que foi reativada recentemente, né? Voltaram com esse movimento, muito também pelo incentivo, né, da Secretaria de Cultura e Turismo, que vem trabalhando muito, né, nos últimos 3 anos em relação a essa reativação da cultura, de um bem patrimonial nosso, né? E também uma folia, né, que eu estou até com cartaz, mostrarei ao final, que é do Sr. Juraci, né, que é a Companhia Estrela Guia, que está há mais tempo, né, que ele está há mais tempo já atuando, né, na cultura local, regional e na cultura andradense. Se não tiver o incentivo dos jovens, da população mais nova, essa é uma cultura que vai se perder. Sim, sim, porque era uma cultura, como eu disse, ela passa de geração para geração, né? Ela passando de geração para geração, ela precisa que as pessoas conheçam, respeitem principalmente e preservem. Você só conhece algo para ser preservado, né, seja qualquer tipo de patrimônio, se é um patrimônio material, se é um patrimônio imaterial, quando você o conhece. Então, para ser conhecido, ele tem que ser divulgado, trabalhado. Então, justamente, né, a gente tem um trabalho agora de educação patrimonial, que é levar essa folia de reis nas escolas, para eles conhecerem, né, esse trabalho que é feito pelo Sr. Juraci, essa cultura, que é uma cultura genuinamente brasileira, né? Que o interessante das folias de reis, que é umas coisas mais interessantes, é justamente isso, é aliar a religiosidade, a dança, a música, né? E também os laços entre os foliões são muito, muito fortes. Porque ela também remete, né, até a década de 70, 60, como todos sabem, o Brasil era um país rural, excessivamente rural. A partir dos anos 70, principalmente, ele passa a ter a maioria da população nas cidades. Algumas folias de reis, elas migram também para as cidades, são folias urbanas. Mas as folias de reis, elas eram uma das principais festas nas localidades rurais, nos bairros rurais, nas colônias, né, nas cidades, nos distritos. Então eram festas em que a população daquela época, dos anos 50, 60, o Sr. Juraci, né, ele já chegou a falar com a gente, né, da época que ele era criança, do seu pai, com a sua folia lá na década de 50, num bairro rural de Poços de Caldas, e outros foliões que a gente tem acesso, a gente conversa sempre, eles falam justamente isso, que era uma festa em que todo mundo entrava, as pessoas praticavam a cooperação, né? Tinha o famoso mutirão, né? Que era um mutirão para se fazer a comida, né?
Tinha mutirão, que era o mutirão do pouso, né? Que a folia ela passava por várias localidades, várias casas. Então tinha uns locais para dormir, para eles repousarem. Então era era também uma atividade que ela aproximava, ela fazia que os laços sociais daquela comunidade fossem estreitos. Ela praticava o quê? Ela praticava justamente a questão do quê? Da reciprocidade, né? Em que as comunidades rurais tinham muito. Hoje em dia, né, com esse mundo cibernético, mecânico, né, esse mundo muito, às vezes, individualista, tais laços vão se perdendo. E as Folias de Reis, elas mostram isso pra gente, né? Pessoas que se unem, né, exclusivamente para o quê? Nessa época do ano? Para celebrar algo, né, e manter seus laços próximos, né? Através de um rito que é uma religiosidade. As pessoas interessadas em acompanhar um pouco mais disso podem aí no dia 28, no Pavilhão do Vinho, acompanhar não só a folia do Seu Juraci, como também de outras cidades que vão estar presentes aqui. Sim, sim. Dia 28, a partir das 9 da manhã, no Pavilhão do Vinho, aqui no centro da cidade, né, terá esse grande evento, né? E o interessante desse evento é que o Seu Juraci também convidou outras folias de outras cidades. E como eu bem disse, cada folia tem a sua especificidade, né? De um modo geral, elas parecem, né? Na forma dos instrumentos, de se usar o acordeão, de se usar o violão, né? De se usar o pandeiro, né? A bandeira, que é o símbolo máximo de uma folia de reis, que é o símbolo mais que você tem que ter o maior apelo, né? E o maior respeito. E elas se parecem de uma forma geral, mas elas se diferem também de outras formas, seja nas cantigas, que podem ser diferentes de umas para outras, né? Seja no número de integrantes, né? Seja na manufatura, né? Das roupas dos bastiões, seja no modo delas tocarem, né? No modo delas saírem de um lugar para o outro. Então, é muito interessante ter esse intercâmbio cultural com outras folias de outros municípios, né? Porque é um patrimônio genuinamente brasileiro, né? E um patrimônio genuinamente mineiro, as Folias de Reis. Tá certo. Ô Ricardo, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ceder o espaço para a gente divulgar a cultura e algo tão importante, né, para a cultura brasileira, mineira e andradense.